Imagine-se na Grécia dos anos 1950. Aristóteles Onassis, um dos homens mais ricos e influentes do século XX, comanda impérios marítimos e se envolve com figuras históricas como Winston Churchill e Jackie Kennedy. Mas, nos bastidores do luxo e do poder, Onassis enfrenta um inimigo silencioso. Pouco a pouco ele sente seus músculos falharem, primeiro nas pálpebras que caem voluntariamente, depois na fala que se torna arrastada. Para muitos, parecia apenas o desgaste do tempo. Para os médicos, era um mistério. Anos depois ficou claro. Onassis sofria de miastenia gravis, uma doença autoimune rara que impede a comunicação adequada entre nervos e músculos, levando à fraqueza progressiva. Apesar dos recursos e da fama, Onassis travou uma batalha constante contra o próprio corpo, em uma época em que os tratamentos ainda eram limitados e poucos compreendiam sobre a doença. Quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Então fica nesse episódio de Neurotalks, com a participação especial do Dr. Spencer Camargo e doutora Marlise Ribeiro. Não esqueça de seguir o nosso podcast no Instagram, @neurotalks.ufspa, e mandar suas perguntas e comentários. Eu sou a Maria Fernanda e estão comigo as colegas Morgana e Carolina. Nós somos estudantes de Medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e mediaremos essa conversa com os doutores Spencer e Marlise. O primeiro convidado de hoje é o Dr. Spencer Camargo, médico formado pela UFSPA, com mestrado e doutorado em Ciências Pneumológicas pela URGS. Especialista em cirurgia torácica, atua no Pavilhão Pereira Filho da Santa Casa de Porto Alegre, com foco em câncer de pulmão, doenças inflamatórias respiratórias e patologias das vias aéreas. É integrante do grupo de transplante pulmonar da instituição desde 2002. Na área acadêmica, é professor de clínica cirúrgica e técnica operatória da Unicinos e na UFSPA. Por fim, presidiu a Sociedade de Cirurgia Torácica do Rio Grande do Sul nos biênios 2017-2018 e 2019-2020. Nossa segunda convidada é a doutora Marlise Ribeiro, médica neurologista com graduação pela UFSPA, mestrado e doutorado em Ciências Médicas pela URGS. Atualmente é membro do corpo clínico do Hospital Moinhos de Vento, professora adjunta de Neurologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e coordenadora do Ambulatório de Neuroimunologia da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Seja muito bem-vinda, doutora Marlise. Para começarmos a nossa conversa, poderia nos explicar de forma simples o que é a miastenia gravis? Como essa condição afeta o funcionamento dos músculos? Bom, obrigada pelo convite. Então, falar sobre miastenia gravis, né? A miastenia gravis, ela é uma doença rara, mas é a doença mais comum, né, apesar de ser rara, da junção neuromuscular, que a gente chama, que é o encontro do nervo com o músculo, né? Então, no encontro do nervo periférico com o músculo, vai se dar, através de estímulo nervoso e liberação de algumas substâncias, né, que é a principal acetilcolina, vai se dar a contração muscular. Então, essa região que a gente chama de placa motora é que está localizada a doença miastenia gravis, que é uma doença autoimune. Então, o indivíduo ele produz anticorpos contra ele mesmo, contra alguns receptores e algumas moléculas que estão presentes nessa placa motora, impedindo que ocorra a contração muscular. Então, dessa maneira, o que a gente já pode imaginar é que a queixa principal dessa doença é a fraqueza, né? E geralmente é uma fraqueza que se inicia na face, né, na musculatura do olho. Então a gente vai ter queda palpebral, né, que pode ser completa ou incompleta, a gente chama de ptose, né? Além dessa queda palpebral, uma dificuldade de movimentar o olho, os olhos, levando o indivíduo então a ter uma queixa de visão dupla, né, enxergar uma coisa do lado da outra, uma coisa em cima da outra, uma dificuldade para engolir, né, de disfagia, com engasgos, até emagrecimento, né, se não tratado, dificuldade para falar, a voz sai mais fraca, sai mais rouca, e vai progredindo, pode, né, e na maioria das vezes progride para uma fraqueza mais generalizada, que a gente chama ao redor de 1 a 2 anos de doença, né, depois de acometer a face, progride para os membros, então as pernas, os braços, o indivíduo vai ficando mais fraco, dificuldade de subir escada, de fazer suas atividades diárias, até de tomar banho, se vestir. E, infelizmente, também pode afetar a musculatura respiratória, né, com falta de ar, inclusive em casos graves, que a gente chama de crise miastênica, em alguns casos, levando até a necessidade de ventilação mecânica e intubação orotraqueal. Muitas vezes ouvimos que a miastenia gravis provoca sintomas que pioram ao longo do dia. Por que isso acontece? Bom, a fraqueza, né, que a gente falou da miastenia, seja facial, seja do olho, seja dos membros, ela tem essa característica que a gente chama de flutuante, ou seja, o indivíduo ele vai contar que normalmente acorda bem, ou
menos pior e vai ficando mais fraco com o passar do dia. Às vezes, mesmo durante a consulta médica, a gente consegue ver que ele começa a consulta conversando bem e vai chegando no final da consulta já cansado, com a voz mais fraca ou com falta de ar. Isso acontece porque aqueles anticorpos que estão lá se ligando nos receptores da placa motora, impedindo essa contração muscular, eles diminuem o número desses receptores que seriam os responsáveis para ativar o músculo, né, para contrair. Então, a gente tem um número menor de receptores disponíveis ali, normais. Com o passar do dia, ou se a gente precisa fazer uma atividade física mais vigorosa, a gente vai precisar de mais contração muscular. E aí, o neurotransmissor, na verdade, responsável pela contração, que é a acetilcolina, que é liberado do nervo para se ligar no músculo, com o passar do dia vai diminuindo a concentração desse neurotransmissor. E se a gente precisa de mais contração muscular, vai faltar esse neurotransmissor nos receptores que já são poucos, né? Então, a gente já tem pouco receptor funcionante e com o passar do dia, aquele neurotransmissor responsável pela contração muscular também vai diminuindo. A gente vai diminuindo a concentração desse neurotransmissor. Então, é bem característico isso. O paciente vai dizer assim, eu acordo bem, mas chega ali no meio da tarde, eu já apaguei, já não consigo fazer mais nada. Tudo que eu tiver que fazer de atividade, eu tenho que fazer pela manhã. Imagino que o diagnóstico dessa doença possa ser um desafio. Quais exames ou testes os médicos utilizam para confirmar que se trata de miastenia gravis? Como qualquer doença, e principalmente doenças mais raras, né, a gente tem que pensar na doença para poder fazer o diagnóstico. Como é que a gente vai pensar nessa doença? Naquele paciente que chega com uma clínica característica, né, que é a fraqueza, né, a queixa principal dele tem que ser a fraqueza. Essa fraqueza tem que iniciar pela face, né, pela musculatura da face, principalmente musculatura do olho, e depois, então, o que a gente chama de musculatura bulbar, que é o engolir, o falar, né? Então, o paciente vai ter essa face com a queda da pálpebra, com a dificuldade de mobilizar os olhos, de virar, né, de olhar para a esquerda, de olhar para a direita, uma dificuldade para falar, ele pode até com uma dificuldade de engolir a saliva na consulta, ficar, né, salivando, uma fala mais fraca, disfônico, rouco. Então, se a gente está diante de um paciente assim e que, levando em conta a queixa que a gente conversou, né, anteriormente ali da queixa flutuante, eles dizem assim, não, eu acordo bem e vou piorando com o passar do dia, mesmo que ele não diga isso, é nosso dever perguntar para o paciente isso, assim, o senhor melhora ou piora com o passar do dia? Então, isso vai nos levando a elaborar pensar assim, bom, isso deve ser miastenia gravis. A partir daí, quais são os exames que eu vou pedir para confirmar a doença? A gente falou que era uma doença autoimune, que a pessoa produz anticorpos contra ela mesma, contra os receptores, né, da acetilcolina lá no músculo, que impede o músculo de contrair. Então, a gente vai pedir esses anticorpos, né? Então, os anticorpos antirreceptor de acetilcolina, que a maioria das vezes vai vir positivo, anticorpos mais raros, que a gente não precisa pedir de cara, né, que é o anti-MuSK, por exemplo, mas a presença desses anticorpos, que a gente chama de autoanticorpos, dão o diagnóstico da doença. Um outro teste bem simples de fazer, que a gente pode fazer no consultório e que fala muito a favor de miastenia se for positivo, é o que a gente chama de teste do gelo. Então, naqueles pacientes que têm essa queda palpebral, a gente, de preferência, fotografa essa queda antes, aí coloca gelo no paciente, no olho, por 2 minutos, depois retira esse gelo e a gente, se for miastenia, vai melhorar a ptose palpebral. A gente faz uma foto do antes do gelo, depois do gelo e vê se houve abertura da pálpebra, né? Esse exame é bastante, que a gente chama de específico para miastenia grave. Então, se o paciente melhorou, há uma grande possibilidade de ser realmente miastenia e aí a gente está mais do que autorizado a pedir os anticorpos. Pensando em quem nos escuta e pode estar se perguntando sobre causas, é possível dizer por que algumas pessoas desenvolvem miastenia graves? Existe algum fator de risco conhecido? Infelizmente, como para quase todas as doenças autoimunes, assim, que o indivíduo vai ter anticorpos contra ele mesmo, outras doenças, dessa natureza, a gente não tem uma causa definida, né? A gente costuma dizer que é uma doença multifatorial, tem várias causas. Vai ter um componente genético, né, de uma alteração do sistema imune desse indivíduo e fatores ambientais que, infelizmente, a gente não conhece.
né? De fatores de risco, a gente tem alguns, por exemplo, o sexo feminino é um fator de risco, então ser mulher, mas isso é para quase toda doença autoimune, né? Então ser mulher aumenta o risco de ter miastenia. Por exemplo, na miastenia a gente tem um papel importante do timo, né? Então paciente que tem restos do timo, que é uma glândula que normalmente a gente involui, né? Depois que o indivíduo não é mais bebê, depois dos 2 anos de idade. Nesses pacientes que são adultos, a gente consegue perceber que ainda tem timo e algumas vezes até timoma, né, que é um tumor tímico. Então isso seria um grande fator de risco para a miastenia e até um fator de melhora, né? A gente teria que fazer a cirurgia desse timo, retirar esse resto tímico ou até esse timoma e a miastenia poderia melhorar, né? Pode na maioria das vezes. Mas uma causa definitiva, um fator de risco desse, não vou fazer tal coisa para não ter miastenia, não existe. Sabemos que a doença pode ser muito limitante, mas com tratamento adequado é possível ter uma vida normal convivendo com a miastenia? Sim, é bastante possível, né? A gente tem uma ampla opção terapêutica para miastenia, né? Então, a primeira coisa é a que a gente chama de um tratamento sintomático, que a gente vai dar uma medicação justamente só para o paciente aumentar a concentração de acetilcolina ali naquela placa motora, que é o neurotransmissor, que a gente chama de anticolinesterásico. Só essa medicação já vai dar um alívio para a fraqueza do paciente, mas se tratando de uma doença autoimune, a gente também tem que diminuir a produção desses anticorpos, né? E aí, como qualquer doença autoimune, entra o papel dos imunossupressores, né? Claro que o carro-chefe dos imunossupressores é o corticoide, né? Mas a gente sabe que o paciente não pode ficar com corticoide muito tempo, ele vai iniciar um tratamento corticoide para melhorar, e depois a gente vai optar por algum outro imunossupressor com menos efeitos adversos que o corticoide. E aí a gente tem várias opções, né? E mais ultimamente, a gente tem a chegada dos anticorpos monoclonais para miastenia também, né, que é a imunoterapia, anti-CD20 como o rituximab ou anticomplemento como o ravulizumab, que realmente são medicações extremamente eficazes para a doença. Além disso, né, eu falei no início de crise miastênica, em algum momento da vida o miastênico pode ter uma crise e necessitar até de intubação, de ventilação mecânica. A gente tem que tratar essa crise se ela ocorrer, né, daí não só com ventilação mecânica, essa crise é tratada com ou plasmaférese, que é como se a gente lavasse o sangue do paciente para retirar aqueles anticorpos, ou imunoglobulina humana, que teriam a mesma eficácia, né, o mesmo papel, né, de retirar os anticorpos de uma maneira mais aguda para o paciente sair da crise miastênica. E a gente tem que evitar fatores que predispõem à crise miastênica, que muitas medicações, né, o miastênico, quando ele recebe o diagnóstico de miastenia, ele também recebe uma lista de medicações que ele deve evitar. Tem alguns antiarrítmicos, né, cardíacos, tem antibióticos, tem alguns antidepressivos, então ele tem que cuidar esse tipo de medicação para não entrar em crise miastênica. Pacientes submetidos à cirurgia, um estresse cirúrgico também o paciente tem que falar para o seu cirurgião, por exemplo, eu sou miastênico, tomar alguns cuidados, principalmente com anestésicos. Mas de uma maneira geral, claro que raras vezes o paciente com miastenia vai entrar em crise miastênica, né? Então isso não é o habitual. Então, de uma maneira geral, usando o anticolinesterásico, que vai aumentar a força ali na placa motora, e usando o imunossupressor, seja ele qual for, o que o paciente responder melhor, com menos efeitos colaterais, é uma doença compatível com uma vida normal. Dr. Spencer, por que um cirurgião do tórax está aqui para falar sobre uma doença que causa fraqueza muscular como a miastenia graves? Qual a ligação entre o tórax e essa doença? Embora a miastenia graves seja uma doença de cunho autoimune, em que os anticorpos acabam agindo na junção neuromuscular causando a fraqueza, em meados do século passado se identificou uma relação do timo, que é uma glândula que a gente tem no tórax, no mediastino anterior, com a produção desses autoanticorpos. Então, alguns estudos que foram feitos inicialmente com a ressecção dessa glândula, do timo, mostrou que havia remissão ou redução da necessidade dos pacientes do uso de medicação. Então, a partir daí começou a se estudar e se vê esse benefício nos pacientes que eram submetidos à ressecção do timo no tratamento da miastenia graves. É importante só salientar que existem duas situações. Uma delas é em que existe um tumor no timo. E aí esses pacientes, então, eles são submetidos à ressecção do timo com o intuito do tratamento do tumor. Cerca de 30 a 50% desses pacientes eles podem ter miastenia graves. Existe uma outra situação em que é o paciente que tenha simplesmente a miastenia grave sem nenhum tipo de tumor no timo. Então, nestes casos, nós consideramos
isso como um tratamento da miastenia gravis não timomatosa. Nesse caso, ainda assim, há um benefício na ressecção do timo, mostrando então redução dos sintomas e melhora no controle da doença com as medicações. Antes de fazer a cirurgia, os pacientes com miastenia gravis precisam de algum cuidado especial? Como o médico neurologista e o cirurgião do tórax trabalham juntos para preparar o paciente para a timectomia? É importante que o paciente que vai ser considerado para a ressecção do timo, ele seja avaliado por uma equipe multidisciplinar e é fundamental o papel do neurologista nessa situação. Uma condição importante é que esse paciente ele não esteja apresentando uma condição que a gente chama de crise miastênica, que é uma exacerbação da doença. Esse é um momento muito grave e a gente tem que ter um cuidado específico para isso. Então, alguns pacientes, quando eles apresentam uma doença mais importante, com maiores sintomas, eles são preparados algumas vezes com o uso da plasmaferese ou mesmo com o uso de imunoglobulinas. Mas isso não é a rotina, isso é realizado em situações específicas em que o paciente precisa, de fato, então, de um preparo pré-operatório. Muitas vezes o simples controle da doença com as medicações, com anticolinesterásicos, com os corticoides é suficiente para deixar o paciente numa condição ótima, né? Na melhor condição possível para a cirurgia. Uma condição importante, que é muito importante, é o papel do anestesista nessa cirurgia, né? Existem algumas medicações que devem ser evitadas dos anestésicos, porque eles podem exacerbar ou dificultar o controle, o manejo do acordar do paciente após a cirurgia. Então é fundamental que o anestesista que vai tratar um paciente com miastenia graves, ele esteja preparado e tenha o costume de tratar esse tipo de paciente, porque essa é uma situação de fato bem específica e especial. Depois da cirurgia, em quanto tempo ocorre a melhora da fraqueza e dos outros sintomas da miastenia graves? O paciente ainda precisará tomar remédios? Essa é uma questão importante. Algumas vezes, geralmente quando a gente faz um tratamento, a gente espera a cura total, ceder completamente sintomas, não ter que usar medicações, mas isso não é o que a gente espera com a cirurgia, com o tratamento da miastenia graves. A ideia é fazer uma remissão dos sintomas, um alívio dos sintomas e principalmente conseguir diminuir o uso das medicações. Porque essas medicações que são utilizadas no controle da miastenia, elas têm para-efeitos importantes também. Então, se a gente conseguir utilizar uma dose o mais baixo possível, isso é um ganho bem significativo. Então, não existe um tempo específico, na verdade, isso vai acontecer gradualmente, depois de semanas ou meses após a cirurgia, os pacientes vão começar a se sentir melhor e também vão reduzir gradativamente a necessidade das medicações, mas é fundamental ter isso sempre em mente, né? Não é que eu vou fazer o tratamento e agora desaparecer os sintomas. Não, eles vão permanecer, eu só vou ter uma facilidade maior de controle. E como vocês decidem se o paciente deve operar? Existe algum exame ou sintoma que mostre que a cirurgia vai funcionar para aquela pessoa? Isso é um ponto importante também. Quem a gente vai operar? Todo paciente com miastenia graves é um paciente candidato à cirurgia? Não. Primeiro, lembrar daquela situação. Duas questões importantes. O paciente tem um tumor do timo? Se ele tem um tumor do timo, todo paciente com tumor do timo deve sim ser considerado para o tratamento cirúrgico se essa lesão for operável. Segundo, aquele paciente que não tem tumor no timo. Esse paciente, então, tem miastenia graves, não timomatosa, e esse paciente vai passar por uma avaliação muito mais delicada. O que é importante? Qual é a gravidade dos sintomas e a localização? Essa miastenia é uma miastenia ocular, é uma miastenia generalizada. Esse paciente tem anticorpos específicos, né? A gente chama de anticorpos contra os receptores de acetilcolina. Existem outros tipos de anticorpos, como o anti-MuSK, que são avaliados também. Os melhores candidatos à cirurgia são aqueles pacientes que têm miastenia graves, de uma forma generalizada, que têm anticorpos contra os receptores de acetilcolina positivos, não tem um grande tempo entre o diagnóstico da doença. Então, quanto mais precoce a gente puder avaliar e considerar esse paciente para a cirurgia, melhor. Parece que há um melhor resultado dos sintomas, um melhor alívio dos sintomas. E a idade também é algo a ser considerado. Não existe uma idade absoluta também. Mas o ideal é se fazer a cirurgia nos pacientes o mais jovem possível, né? Geralmente abaixo de 50 anos. Mas, novamente, não é um valor absoluto. Pacientes com formas algumas vezes localizadas de difícil controle, ou pacientes com mais idade que também têm difícil controle da miastenia, eles podem ser avaliados sim e devem ser considerados em algumas situações específicas para o tratamento cirúrgico. E assim, chegamos ao final do episódio. Spencer e Marlise, agradecemos muito por terem aceito o nosso convite para participar do podcast e ajudado nessa troca de conhecimento. Foi uma ótima conversa e um momento de muito aprendizado.